Prezados alunos e alunas, sejam bem-vindos à aula 7 do curso Liderança que Transforma, uma ponte para o crescimento profissional. Eu sou Fabiano Medeiros, produtor e tutor do curso. E vamos começar relembrando o que aprendemos na aula 6. Quais as principais funções de um gerente líder? Assumir as responsabilidades da função, definir missão, visão e manter os valores e a cultura. Definir objetivos e montar estratégias e indicadores de usar os processos com a equipe, ser leal e verdadeiro com todos, recrutar, treinar, desenvolver e avaliar desempenho, além de se comunicar 24 horas. Como é composto o processo lógico da comunicação? 3 etapas: pensar, planejar e transmitir. Quais os componentes básicos da comunicação? Conteúdo, verdade ou mentira, amor ou desamor e o componente ético. Qual o melhor quadrante estudado na janela de Johari para o alto desempenho de um líder? Verdade e amor. Quais as principais formas de comunicação? Linguagem, vocabulário, tom de voz, expressões faciais, postura corporal e gestos. Quais as atitudes que dificultam a comunicação? Egocentrismo, timidez, dificuldade de expressão, escolha inadequada do tema, excesso de intermediários, preconceitos e status. O que gera eficácia na comunicação? Comprometimento e envolvimento, engajamento de todos. Por que o silêncio também é uma ótima forma de comunicação? Porque é o momento do líder ouvir os seus liderados e refletir sobre o que está certo ou o que está errado. Qual o pensamento da maestrina Rita Fuciamato na comparação entre o maestro e o executivo? O maestro não manda, ele inspira as pessoas. O maestro sai do púlpito e vai às cadeiras para compreender como estão se sentindo as pessoas, o que nem sempre é feito pelos executivos. E agora vamos ao início da aula 7. Nesta aula nós vamos estudar sobre liderança situacional e feedback com o professor Cuca. Hoje vamos encerrar a parte teórica dos nossos encontros. Abordaremos como fazer a gestão situacional e realizar sessões de feedback. Esses respeitadíssimos autores, Paul Hesse e Kenneth Blanchard, estudaram que há 4 quadrantes de maturidade quando uma pessoa é liderada e gerenciada. E eles chamaram isso de liderança situacional. Estudaram esse assunto em 4 estilos de maturidade que nós vamos entrar em detalhes a partir de agora. Aliás, esse foi o meu primeiro livro, Psicologia para Administradores, que eu recomendo firmemente a todos os meus alunos, porque foi uma bíblia, é uma bíblia para quem quer fazer gestão e liderança. Paul Hesse e Kenneth Blanchard também definiram que a maturidade de um profissional é formada pelos seguintes fatores: competências, que são as habilidades, experiências e conhecimentos, o empenho e esforço, a confiança, a sensação de ser capaz e a motivação, o entusiasmo. Motivação que nós, inclusive, estudamos aqui já numa das nossas aulas. Então, segundo Paul Hesse e Kenneth Blanchard, o nível de desenvolvimento e maturidade de cada subordinado é considerado a partir desses 4 pontos: competências, empenho, confiança e motivação. Ou seja, quanto mais desenvolvido isso, mais a liderança tem que adotar estilos diferentes, que nós vamos ver agora. No quadrante 1, o nível de maturidade é baixo para desenvolver a função. Isso não quer dizer que o profissional não seja maduro como profissional e como pessoa. É o estilo 1. O líder define as atribuições, dizendo quais tarefas serão cumpridas, como, quando e onde serão executadas. Resolução de problemas e decisões são tomadas pelo líder e comunicadas em mão única. Está claro para vocês? Então, isso é muito comum quando uma pessoa está chegando numa empresa ou no seu primeiro emprego e o líder tem que atuar exatamente assim como nós estamos vendo aqui. Ou seja, ele assume os problemas e as decisões e comunica em mão única. E o liderado vai se esforçando, se motivando, realizando até mudar de estilo. Não quer dizer que o subordinado deva ser tratado como bebê ou com paternalismo. Não tem nada a ver isso. Porém, é um momento de paciência a ser adotado pelas partes. Imagina
camarada chegando lá na empresa no primeiro dia, trabalhar e ele apresenta mais ou menos esse nível de maturidade. Mas muitas vezes os líderes querem tratar eles, os novos principalmente, em estilos diferentes. E aí ocorrem os conflitos e as perdas de oportunidade. No quadrante 2, o nível de maturidade vai aumentando e o líder começa a ouvir o subordinado nas suas decisões, mas acompanhando de perto. Nesse estilo de maturidade, o líder continua fornecendo muita direção e conduz com ideias, mas ouve o subordinado sobre suas decisões. Embora a comunicação comece a ser em mão dupla, continua controlada pelo líder. No quadrante 3, o nível de maturidade já está quase no ponto e o líder transfere o poder de decisão ou decisões sobre o trabalho para o subordinado. A tomada de decisão e solução de problemas passa do líder para o subordinado, cabendo ao líder dar reconhecimento e criar condições para que este realize o trabalho. Por um outro lado, o subordinado deve ter aptidão e conhecimentos para cumprir a tarefa. No quadrante 4, é o momento da glória. O subordinado é autogerenciável. O gerente líder só faz o trabalho de acompanhamento normal. Durante os anos 90 surgiu um movimento de qualidade muito interessante chamado grupos autogerenciáveis. Basicamente, o grupo ele andava com as suas próprias pernas, sem a necessidade do líder. Eu tive a oportunidade de conhecer vários grupos autogerenciáveis que funcionavam maravilhosamente bem. Nesse estilo, o líder discute os problemas com o subordinado até chegar a um acordo sobre as melhores soluções. A partir desse ponto, a decisão é totalmente delegada e o subordinado tem liberdade para executar a tarefa. Agora vamos aqui a um testemunho do mestre Peter. Ele diz para Lídia o seguinte: já tinha 41 anos, era um gerente de RH e pessoa madura. Foi trabalhar em outra empresa e na primeira semana não tinha nenhum subordinado, todo mundo foi demitido, ele chegou sozinho e começou a ser cobrado como se fosse um antigo funcionário. Por óbvio, ocorreram falhas e por pouco não pediu demissão, foi muito ruim. O superior dele tratava ele como se estivesse no quadrante 4, como se ele estivesse totalmente maduro para aquele desafio, e não estava. Por exemplo, ele nem conhecia a cultura instalada, infelizmente ele errou no estilo. Agora imagino isso com um jovem que está começando. E a Lídia diz: impressionante como eu nunca imaginei isso, embora eu sempre me preocupe em ensinar. E a minha empresa faz uma ótima integração. E o professor Peter diz aqui: me salvei por pouco, fiquei 2 anos nessa empresa, que aliás é uma empresa maravilhosa, mas não resisti a novos desafios. Conclusão: exatamente, uma boa integração ajuda muito o subordinado novo, mas mesmo assim o gestor precisa ter a consciência do estilo que vai usar. Tenha certeza que isso traz muitos problemas de relacionamento e confiança, além de perdas de produtividade. Tem até gente que diz: eu não vou ser babá de ninguém. Erro total. Mas não acabou. Muitos gestores e pseudos líderes não acreditam nestas técnicas e partem para a gestão Zé do Caixão, que, segundo pesquisadores, é o modelo mais usado no Brasil. Maze Brasil, cujo estilo é 4 porrada. O quadrante 4 porrada é o estilo que muitos utilizam e obtêm os resultados que conhecemos: baixo desempenho, descompromisso, falhas, baixa qualidade, prejuízo, insegurança e não contribuem para a melhoria da competitividade do Brasil. Está aí o nosso famoso estilo 4 porrada. Isso aqui, evidentemente, que foi uma criação de um velho treinador lá da Xerox, que até já é falecido, mas que isso marcou muito na minha cabeça, né? Eu fico impressionado como até hoje isso é muito disseminado na nossa cultura, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, no final, é tudo que a gente conhece aqui do padrão de qualidade do Brasil, que muitas vezes é bem inferior ao nível dos padrões mundiais, países mais desenvolvidos. Aí o Peter diz aqui: sinceramente, eu sempre evitei esse tipo de estilo e não me arrependo. Embora existam alguns seres humanos que, por questões culturais, só andam estimulados por esse tipo de estilo. Ele está querendo dizer o seguinte,
que existe também na nossa cultura uma área de muito relaxamento, disciplina e tal, e aí isso bate com o quadrante 4 porrada. Eu não acredito muito nisso. E a Lídia diz aqui, eu conheço alguns, mas não é porque alguns são mal educados que vamos tirar o sofá da sala. E agora vamos fazer o seguinte exercício, um mapeamento de maturidade da equipe. Preencha a planilha com o nível de maturidade dos seus subordinados, se você tiver, evidentemente, ou converse com alguém que tem subordinados e tente levantar isso com ele. E qual o estilo mais indicado para ser aplicado pelo líder para cada subordinado. Anote aprendizados no caderno de apoio. Aqui a gente faz uma planilhinha, né, com o nome, o cargo, qual o nível, o quadrante de maturidade, se é 1, 2, 3 e 4, o estilo adotado, atual, e o estilo desejado. Preencha e discuta com colegas ou com outras pessoas do seu relacionamento, aí inclusive comigo. Se quiser mandar para mim, será um prazer receber e analisar. Meus amigos e amigas, agora o professor Cuca vai falar com a gente sobre feedback. Quais são os fundamentos? Os gerentes líderes utilizam o feedback para desenvolver suas equipes e baseiam-se no que acabamos de estudar, liderança situacional. Então, a sessão de feedback, ela tem esses fundamentos. Primeiro, o desenvolvimento. Quando você faz uma sessão de feedback, você tem que estar sempre pensando em melhorar o desenvolvimento do outro. E, com isso, a melhoria da performance e o alcance de resultados. O importante é ajudar a pessoa a identificar onde as melhorias têm o melhor retorno. Priorizar. Quer dizer, o cara tem que ter a motivação para o desenvolvimento. O subordinado, normalmente, ele vai se motivar a partir das suas metas e dos valores que estão em jogo. O foco é entendimento mútuo. As partes têm que se entenderem. Muita gente que vai dar feedback, só ele que fala. O outro não pode falar, então isso é um erro. O foco é a situação a ser melhorada, não as opiniões subjetivas. Então você tem que trabalhar com fatos quando você está trabalhando com feedback. São alguns fundamentos. E agora vamos conhecer a técnica do sanduíche. Primeiro, escolhe o momento e o local oportuno. Começa abordando os pontos fortes do indivíduo. É claro, objetivo e específico. Descreve os fatos e comportamentos inadequados que a outra pessoa teve. Descreve o impacto, aonde isso impactou, quais foram os resultados nas pessoas, na equipe e na empresa. Diz como ela se sentiu e as percepções destas consequências. Está aberto a rever sua posição, caso o outro apresente fatos que mudem a situação. É possível. Acompanhe o subordinado para checar se houveram melhoras e realimenta o feedback. Eu tive muita experiência boa usando essa técnica, né, porque era uma coisa de verdade e amor. Né? Eu estava preocupado com o desenvolvimento do outro, é claro, com o desenvolvimento da organização também. Posso perder isso de vista. Vou fazer feedback só para agradar o outro. Não. Fazer o feedback para desenvolver, mas para trazer novos resultados e melhorias presas de uma maneira geral. E o gerente líder tem esses cuidados ao aplicar a técnica do sanduíche. Usa uma linguagem assertiva, verdade e amor, conforme já falamos. Equilibrado tom de voz, nada de muita confusão. Linguagem corporal calma e tranquila, demonstrando respeito pelo outro. Verifica se houve uma comunicação clara, permitindo perguntas esclarecedoras. Demonstra interesse em contribuir para a mudança de comportamento ou melhoria do desempenho do outro, discutindo alternativas de ações com o avaliado. Abre espaço para que o outro se coloque e comente, mas não reforce as tentativas de justificativa. É muito comum também o outro lado apresentar justificativas. O gerente líder não julga nem rotula, é imparcial e neutro. Aí a Lídia fala aqui algo muito interessante no vídeo. E a Lídia fala aqui o seguinte: algo muito interessante no vídeo da maestrina Rita Mato é focar os pontos positivos para melhorar as áreas de desenvolvimento. Lembra? E o Peter então diz: pois é, Lídia, mas é impressionante como gestores, pais religiosos e outros, por questões culturais, não atentam para isso e vão na contramão, só enfatizando os aspectos negativos. Não é isso que faz o gerente líder. Aprenderam bem como é o processo bom de feedback? Já começa falando das coisas positivas, sem criar coisas subjetivas, trabalhando com fatos
e sempre preocupado em desenvolver o outro para obter melhores resultados. Aqui é a ferramenta suicida do feedback, que é o esporroback. A imagem já mostra bem o que é isso, né? E está cheio de gente que acredita nisso. E só muda quando é mudado. É doido. Eu conheci muito. E isso tem a ver muito com aquilo que nós já estudamos do dominante. O dominante ele tende a perder a cabeça e ir para o esporroback. Até porque às vezes do outro lado o cara está pedindo, o cara está provocando, entende? Então vamos relembrar como age um líder, um gerente líder. Assume as responsabilidades da função, chama para si as responsabilidades, mesmo quando não vence com a equipe. Define visão, missão e mantém os valores culturais. Monta plano de negócio e inova com a sua equipe. Define objetivos, estratégias e indicadores de medição. Eu acho que essa é uma parte muito essencial para quem lidera a pessoa. É claro que também ensinar a usar processos, documentar, revisar, transformar, mapear, redesenhar o processo é fundamental. Gera muita sinergia líder e liderados. Ele também recruta bem para trazer novas competências para o seu grupo, e treina e desenvolve essas competências, ele avalia desempenhos, ele avalia comportamentos, ele reconhece os pontos positivos. Ele utiliza a verdade e amor no seu processo de comunicação e se comunica 24 horas por dia. E agora vamos aqui para um testemunho da nossa amiga Lídia, né? Depois que ela fez o curso, implementou várias desses conhecimentos, ela diz:
E aí o mestre diz aqui, então você está vendo que não é só liderar os subordinados, mas isso se estende aos colegas, aos superiores até ao noivão. Parabéns, Lídia, e conte sempre com o seu velho amigo. Então agora vamos às nossas conclusões finais da aula 7. A liderança situacional, estudada por Paul Hess e Kenneth Branch, define que a liderança também parte do nível de maturidade do subordinado para a função. Isto não significa que o subordinado não é maduro ou inexperiente. Os fatores que o líder deve levar em consideração são competências, habilidades, experiências, conhecimentos, nível de empenho, esforço, confiança, sensação de ser capaz e motivação e entusiasmo, que nós estudamos aqui no nosso curso. No estilo de maturidade 1, o líder deve utilizar a direção definindo atribuições, tarefas, como e quando e onde cumpri-las. Resolução de problemas e decisões são tomadas pelo líder. A comunicação é em mão única. No estilo de maturidade 2, o líder continua fornecendo muita direção e conduz com ideias, mas ouve o subordinado sobre as decisões a serem tomadas. Embora a comunicação comece a ser em mão dupla, continua controlada pelo líder. E agora vamos para um exercício. Teste o seu nível de habilidade para a liderança. Atribua notas de 0 a 10. Esse formulário encontra-se aí no curso, no material de apoio. Depois obtenha o resultado e compare a tabela e verifique aqui. Agora, um outro exercício. Anote no seu caderno de apoio as 5 ações que você vai implementar para melhorar sua forma de dar feedback. Agora, na área de KISS, faça o seu teste de aprendizagem da aula. Caso você tenha obtido nesse teste e nos anteriores um percentual acima de 70% do nível de aprendizagem, você está apto a emitir o seu certificado digital e faça isso também lá na área do nosso curso. Meus queridos alunos, queridas alunas, estamos chegando então ao término do curso Liderança que Transforma, uma ponte para o crescimento profissional. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu estou ao inteiro dispor no meu e-mail, no meu WhatsApp
e no meu site www.fmabr.com. Eu espero que vocês façam os demais cursos da nossa grade. Foi um prazer enorme estar com vocês todos. Grande abraço.